carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15. E eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta quando nós terminarmos a leitura. Paulo vai dizer assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, olha isso, fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Assente-se, querido, por gentileza, mas deixa a sua Bíblia aberta. Meus amados, como eu ia dizendo a vocês, na nossa reflexão introdutória, Paulo vai escrever essa igreja, a igreja dos Efésios, e um dos problemas que a igreja dos Efésios enfrentava, era exatamente o problema da unidade, o problema da comunhão. A igreja dos Efésios era uma igreja formada por um grupo muito grande de cristãos que tinham vindo do judaísmo, e por outro grupo muito grande de cristãos gentios, cristãos que vinham assim de diversas origens do mundo pagão. Então era uma igreja que tinha muito preconceito um com o outro, os irmãos tinham muitos preconceitos uns com os outros. Aqueles que eram de origem judaica olhavam para os irmãos que não eram de origem judaica e diziam assim: olha, eu acho que esse pessoal aí que não nasceu com a herança de Moisés, esse pessoal que não aprendeu sobre a lei, eu acho que eles não são crentes de verdade não, eu acho que esse pessoal não está com nada. E aí aqueles que eram crentes, mas de origem gentílica, que não vinham do judaísmo, eles olhavam para os crentes que vinham do judaísmo e diziam assim: esse pessoal aí, que vem do judaísmo, você reparou como é que eles não conseguem se soltar na adoração? Você reparou como é que aqueles crentes lá que vêm do judaísmo, você reparou como é que eles são tradicionais? Você já reparou como é que eles são todos cheios de engomadinhos, de 9 horas, todos assim, todos formais? E Paulo precisa escrever para esse povo e dizer para eles assim: gente, vocês agora são um único povo. Jesus Cristo uniu na cruz do Calvário judeus e gentios. Não importa a origem de vocês, não importa o lugar que vocês nasceram, importa quem vocês são agora. E vocês são agora nova criatura em Cristo Jesus. Vocês foram lavados no sangue de Jesus. Jesus é Senhor tanto sobre gentios quanto sobre judeus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E queridos, quando nós pensamos sobre o desafio da comunhão nos nossos dias, só tem uma solução. A solução para os problemas de comunhão, de relacionamento na igreja nos nossos dias,
é a mesma solução dos problemas de comunhão e de relacionamento na igreja nos dias do apóstolo Paulo, que é Cristo, Jesus Cristo. A maneira como você enxerga Jesus determina a maneira como você se relaciona com a igreja de Jesus. Enquanto você tiver expectativa de que alguma coisa no ambiente da igreja vai te agradar 100%, a não ser Jesus, você não vai conseguir ter comunhão. Você não vai conseguir ter comunhão. Você não vai conseguir se ver parte do corpo. Enquanto você não conseguir manter o seu foco no cabeça, você não consegue ser corpo. Perceba, vou dizer de novo. Enquanto você não conseguir manter o seu foco no cabeça, você não consegue ser corpo. Você não consegue ser corpo. E perceba, irmãos, nesses versículos que eu li para vocês, tem verdades profundas sobre Jesus, sobre a igreja, verdades profundas, que eu acredito que essa noite vão preparar o nosso coração para desfrutar da ceia do Senhor, para comungar da ceia do Senhor, e que vão preparar também o coração de jovens, adultos, idosos, adolescentes, não importa, vão preparar o coração de todos nós, para vivermos como o corpo de Cristo, para agirmos como o corpo de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para o texto da Bíblia. De novo, eu quero que você olhe comigo para Efésios 1,15. E nós vamos fazer a leitura desses textos e vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu faço o compromisso de me limitar à palavra de Deus. Eu não consigo nem entender toda a palavra de Deus, né? Então eu tenho que me limitar a ela. Eu não sei como é que tem gente que ainda quer enfeitar a palavra de Deus. Eu não sei como é que tem gente que ainda quer exceder a palavra de Deus. Se a gente conseguir pregar só a palavra de Deus, já está muito. Mas eu quero que você olhe primeiro, o que esses dois versículos dizem. Por isso, Paulo dizendo, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A primeira realidade que o apóstolo Paulo deixa claro nesse texto, é essa relação que ele faz entre a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E a primeira coisa que eu quero aprender junto com você e compartilhar com você a partir da carta que Paulo está escrevendo aos Efésios é essa. Para o apóstolo Paulo, assim como para o próprio Jesus Cristo, é impossível você provar que o amor a alguém a quem você não vê é verdadeiro, se você não conseguir provar que o amor que você tem a quem você vê é verdadeiro. O nosso relacionamento com Deus, preste bem atenção nisso, o nosso relacionamento com Deus necessariamente passa pelo nosso irmão, necessariamente. O próprio Jesus diz assim, como que vocês dizem que amam a Deus a quem vocês não podem ver, sendo que vocês não conseguem amar o seu irmão a quem você pode ver? Aí Jesus, preste atenção, por exemplo, na oração que Jesus faz, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus vai ensinar a gente a pedir perdão a Deus, Ele ensina a gente a pedir perdão a Deus, mas tendo como referência o nosso perdão com o próximo. Jesus ensina assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito que nós temos perdoado o nosso próximo. Ou desculpe, eu errei. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como, com a mesma frequência, com a mesma intensidade, com a mesma misericórdia, com a mesma compaixão, com a mesma sinceridade, com que eu perdoo os meus devedores.
Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que nós estamos vendo na nossa geração, de pessoas, jovens, adultos, de todas as idades, propondo um evangelho de amor a Deus, que não passa pelo compromisso com a igreja local, não é brincadeira. Mas eu quero essa noite fazer um alerta a partir dos evangelhos e a partir do que Paulo diz aos Efésios. Não se engane. Se o seu relacionamento com o corpo de Cristo é anormal, se o seu relacionamento com o corpo de Cristo não é frutífero, o seu relacionamento com Cristo também não será. O seu relacionamento com Cristo também não será. Olha que coisa incrível. O Senhor Jesus ensina, olha, se ao trazeres ao altar a sua oferta, você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa ali no altar, deixa ali a sua oferta, vai resolver o problema e depois você volta. Queridos, nós adoramos a Deus com o nosso coração, e um coração que carrega raiz de amargura contra o irmão, não é um coração capaz de entender o perdão de Deus. É por isso que o Espírito Santo dioturnamente nos faz lembrarmos as pessoas às quais nós ofendemos. E se você deixa o Espírito governar a sua vida, pode até demorar um pouquinho, mas você vai se abrir em algum momento para a reconciliação, para o perdão. Não existe, jovem, presta atenção que eu vou dizer para você. O que muitas pessoas estão tentando vender para vocês, como se fosse igreja, não é igreja. Deixa eu explicar isso. Eu fico preocupado quando eu vejo pululando, surgindo nos nossos dias, uma proposta de igreja que não aceita o diferente. Então vou fazer o seguinte, tu curte o quê? Eu curto metal pesado, eu curto metal pesado, então pronto, eu vou fazer uma igreja que só toca metal, só toca rock pesado, porque a gente adora de verdade, é com o rock pesado, e aí reúne o grupo, a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Rock Pesado, né? E você? Não, eu sou da harpa, Assembleia de Deus, Ministério, aqui só toca hino da harpa. E aí sabe o que está acontecendo? Um grupo está procurando uma igreja que só toca rock, outro grupo está procurando uma igreja que só toca harpa, e sabe o que está acontecendo com esses dois grupos? Eles estão enganados, eles não estão vivendo como igreja, eles estão vivendo como clube social, como grupinho cultural. Uma das coisas mais lindas que tem na igreja, sabe o que é? E uma das coisas que mais faz com que a igreja abençoe o nosso caráter, é porque na igreja, você tem que tolerar o diferente. Se você se encontrar dentro de um grupo, que não abre espaço para quem é diferente, saiba, você não está na igreja. O grande problema, queridos, é que a gente quer sempre gente que pensa igual a gente para ter comunhão. Gente que pensa igual a gente não tem comunhão, a gente tem sociedade. Gente que pensa igual a gente o tempo todo, não se chama igreja, se chama partido político. Pessoas que têm a mesma ideologia que nós, que têm a mesma visão de mundo que nós, a gente não reúne na igreja, a gente reúne na sede do partido político. Preste atenção, eu acredito na igreja, porque nenhuma instituição é internamente tão diversificada quanto a igreja. A igreja, preste atenção, a igreja tem que ser um milagre. A igreja tem que ser um milagre. Como é que pode um grupo de pessoas tão diferentes, em lugares tão diferentes, que pensa de forma tão diferente,
Como é que pode esse povo já estar andando por essa terra há 2000 anos, e o pior, só crescendo, só aumentando, só conquistando novos lugares, só entrando em novas nações? Como é que pode um grupo formado por pessoas tão diferentes como nós durarmos, pela misericórdia de Deus, aqui nessa cidade, 85 anos? Só tem uma explicação: nós somos um milagre, nós somos um milagre de Deus andando pela terra. Querido, portanto, quando o Senhor te batizar como igreja, perceba, não estou falando do batismo nas águas, nem do batismo no Espírito Santo, estou falando do batismo no corpo. Sabe o que é o batismo no corpo? É quando o rim tem que olhar para o coração, e o rim olha para o coração e fala assim: todo mundo se elogia o coração. O pastor Newton não chamou um nefrólogo lá no púlpito, ele chamou um cardiologista, que cuida do coração, Ninguém sabe o nome do nefrologista, sei lá, né? O cara que cuida do rim é nefrologista, né? Aí o rim fica... Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Depois a gente pergunta para o doutor. Aí o rim fica, pois é, o coração... Sabe qual que é o detalhe? O detalhe é que no corpo, muitas vezes, o rim tem que olhar para a fama do coração e dizer assim: todo mundo reconhece só o coração, ninguém ainda reconheceu o meu papel, mas é muito bom que o coração continue sendo o coração, porque afinal de contas, rim nós temos dois, tem eu e meu igual aqui, meu irmão gêmeo, precisamos dos dois, mas se faltar um, ainda dá para tentar resolver com o outro. O coração não. E aí sabe o que acontece? Usando a metáfora do corpo, o rim se alegra todas as vezes que o coração é tratado com a honra que o coração merece ser tratado. Isso tem um nome para mim. O nome disso é igreja. O nome disso é comunhão. Comunhão. Agora, Paulo faz essa oração. Paulo fica sabendo da fé em Jesus e do amor para com que todos os santos. E perceba, Paulo diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha que coisa tremenda. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Quer um diagnóstico sobre como você está se relacionando? Não com o seu grupo dentro da igreja apenas, mas com a igreja como um todo. Tente se lembrar quantas vezes por semana você ora e intercede pelo corpo de Cristo. O quanto você intercede pela igreja pode ser um sinal poderoso na sua vida do quanto você acredita na igreja, porque quando nós acreditamos em algo, nós intercedemos por aquele algo. Quando nós acreditamos em algo, nós nutrimos expectativas sobre aquele algo. Você sonha grande para a sua igreja? Você sonha grande para a sua igreja? Eu quero te fazer essa pergunta. Você sonha grande para a sua igreja? Você sonha grande para a sua igreja? Você sonha para a sua igreja e diz: Senhor, nós somos corpo de Cristo nessa cidade. Senhor, Senhor, dá um canal de televisão para a nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, dá uma escola para a nossa igreja, Senhor. Senhor, você sonha grande quando você acredita no valor de algo. Você nutre expectativa sobre aquele algo. Deixa eu dizer isso para você, jovem. Nós estamos aqui hoje porque pessoas sonharam grande com a igreja lá atrás. Nós estamos aqui hoje da forma como estamos porque pessoas nutriram expectativas elevadas sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, e oraram, e olha que coisa maravilhosa,
Eu e você, a nossa geração, nós somos a resposta de Deus para orações que foram feitas há décadas atrás. Nós somos os frutos das lágrimas que foram plantadas nessa terra, como sementes de alguém que em algum momento, em algum lugar dessa cidade, de madrugada, de noite, falou assim: Senhor, converte os jovens aqui em Blumenau. Senhor, levanta um ministério de jovens aqui. Levanta a juventude, Senhor. Senhor, estão inaugurando uma universidade. Jovem, você que estuda nas universidades, presta atenção, alguém um dia orou assim: Senhor, abre as portas daquela universidade, para que jovens cristãos possam entrar lá dentro. Perceba! Nós somos resposta de oração. Alguém ousou acreditar, alguém ousou investir oração na igreja, e nós somos as respostas dessas orações. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E aí o seu ministério agora é duplo. Primeiro, você tem que, jovem, seja você jovem de 17 ou jovem de 57, jovem, você primeiro tem que ser excelente enquanto resposta. Lembre-se disso. Alguém orou pela minha vida sem nem saber o meu nome e quem eu era. Então eu vou ser a resposta da oração dessa pessoa. Segundo, semeie para as próximas gerações. Senhor, nós estamos aqui no Jovem Sede, e nós reunimos o nosso grupo na sexta-feira à noite, do meio da igreja para frente. Senhor, em nome de Jesus, faz com que chegue um dia, que os encontros do Jovem Sede, na sexta-feira à noite, enche essa galeria toda. Senhor, em nome de Jesus, um dia, Senhor, eu posso ter 60, 70 anos, se eu estiver aqui em Blumenau ainda, me faz entrar subir aquelas escadas ali, e descobrir que na reunião de sexta-feira à noite já tomou tudo, já está cheio de jovens, e me dá o privilégio, Senhor, não de ficar olhando para trás e dizer assim: no meu tempo não era desse jeito. Não, Senhor, me dá o privilégio de olhar para trás e dizer assim: gente, no meu tempo a gente só ocupava metade da igreja, agora eu vejo que vocês cresceram, agora eu vejo que Deus os abençoou, agora eu vejo que Deus responde às minhas orações. Seja resposta de oração e seja semeador de orações em favor da sua igreja. Pense grande para o corpo do qual você faz parte. Pense grande. Pense grande. Isaías 32:8. O homem nobre na sua nobreza, o homem nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Projete, sonhe com grandes coisas para a sua igreja. Pois bem, Paulo diz assim, que no versículo 16, volte para o texto, Paulo diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu estou orando por vocês. Paulo vai dizer, daqui em diante, Paulo vai falar o motivo pelo qual ele orava pelos efésios. Gente, qual que era o pedido de oração de Paulo pelos efésios? Vamos ler o versículo 17? A palavra de Deus no versículo 17 diz assim: para que, aqui é o motivo da oração de Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Olha, preste atenção, gente. O Paulo está orando pela igreja dos Efésios por um motivo: para que os Efésios
tivessem consciência de uma coisa. Ele diz para que eles recebam, né? Para que eles recebam espírito, olha isso, espírito de sabedoria e revelação. Gente, tem uma coisa muito importante que essa igreja precisa saber. Para receber espírito de sabedoria e de revelação, aí ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Então era algo que essa igreja precisava saber, que não era para saber com a mente, não era um saber intelectual, não era um saber que se aprende na sala de aula da universidade, era um saber que era um saber do coração, e que precisava de alguém que penetrasse o coração para poder trazer esse conhecimento. Era revelação. Revelação. Agora vamos continuar a leitura. Iluminados, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é, olha isso, agora só, a esperança do seu chamamento, e a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tem duas coisas aqui que Paulo vai orar pela igreja, para que a igreja de Éfeso tenha a revelação de Deus, e tenha o coração iluminado, porque nós como pastores até falamos, nós como pastores até pregamos, os líderes, os professores de escola bíblica ensinam, mas se Deus não iluminar o coração, não serve de nada. É por isso que nós oramos, pedimos a Deus: Deus, fala conosco, que o pregador abre a boca, mas que quem fale seja o Senhor, Tem duas coisas aqui que Paulo espera que essa igreja receba, e que essa igreja saiba. Duas coisas. A primeira coisa é com relação à sua realidade futura. Ah, que coisa tremenda. Que coisa tremenda a gente falar disso hoje, porque nós vamos participar da ceia, gente. Nós vamos participar da ceia. E a ceia também aponta para o futuro. Também aponta para o futuro. Dá uma olhada. Ele diz assim: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança. Duas palavras aqui: esperança e herança. Meus queridos, jovens, adultos, idosos, o quanto de expectativas como igreja nós nutrimos com relação ao celeste por vir. É isso que Paulo fala aqui, a herança, a esperança que vocês têm e a sua herança nos santos. Queridos, essa noite, o nosso coração precisa ser revisitado, nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo, para que novamente, aquela expectativa quanto ao nosso futuro, seja reavivada em nós. Meu Deus, irmão, você, preste atenção, quando a gente vai participar da ceia, você pensa nas bodas do Cordeiro? Ah, que coisa incrível! Um dia, nós e os santos de todo o mundo estaremos congregados ao redor do Cristo e seremos servidos pelo próprio Cristo. Jesus vai te servir uma tremenda santa ceia, as bodas, a festa, a celebração do Cordeiro. Isso precisa avivar o seu coração, porque isso é real. Pare e pense um dia. Pare e pense, por exemplo, no arrebatamento da igreja. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jovens, deixa eu dizer isso para vocês. Vocês sabiam que o arrebatamento da igreja vai acontecer de verdade? Sabia disso?
Ah, Linderson, é claro que a gente sabia. Deixa eu falar com você, porque eu não estou perguntando se você sabia com a sua mente. Lembra que Paulo está orando aqui, não para que os efésios simplesmente aprendessem essa doutrina, mas para que o coração dos efésios fosse iluminado com essas verdades. Jovem, adulto, você, quem sabe que não nutre expectativa, e que quando a gente fala da herança, Jesus vai arrebatar a igreja e falar, glória a Deus, peça a Deus, Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou para que o coração dos efésios fosse iluminado acerca dessa verdade, ilumina meu coração também. Olha que outra coisa linda, Jesus vai voltar. Tem gente tão atrapalhada quanto isso que confunde a volta de Jesus com o arrebatamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pense nisso. Não apenas Jesus vai arrebatar a igreja, você vai, assim, num abrir e fechar de olhos. As bodas do Cordeiro. E depois dessas bodas, Jesus vai voltar com a turma dele para reinar aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? Jesus vai voltar, mas Ele não vai voltar sozinho não, Ele vai voltar com a igreja que Ele tinha arrebatado antes. Nós voltaremos com Cristo, nós veremos o Cristo estabelecer o reino dEle. Meu Deus, que coisa incrível! Essa é a nossa herança, essa é a nossa esperança. Gente, não é à toa que para o apóstolo Paulo, um cristão que não tem o coração compungido com essas verdades, é o mais miserável dentre os homens. Ele diz, se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Eu oro, eu me permito copiar a oração do apóstolo Paulo, jovem, pela tua vida, e dizer, jovem, sede, congregação, sede, minha família, minha vida, meus pais, meus irmãos, eu oro para que vocês recebam o espírito de revelação e de conhecimento, tendo iluminado o coração de vocês a respeito da herança que vocês têm nos santos, da esperança. Então, primeiro Paulo faz uma oração para que a igreja receba a revelação sobre o seu futuro. Eu sou grato pela Santa Ceia, mas não estou satisfeito com a Santa Ceia. Eu sou grato pela Santa Ceia, mas quero esperar ardentemente as bodas do Cordeiro. Tem mais alguém que gostaria de estar lá nas bodas do Cordeiro? Uau! Depois, o apóstolo Paulo vai falar o segundo tema pelo qual ele ora para a igreja, pela igreja. O segundo tema é assim, verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. De novo, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Se Paulo, por um lado, ora para que a igreja receba entendimento sobre as coisas futuras, ele ora também, gente, para que a igreja receba entendimento sobre as coisas presentes. Que coisas presentes, Linderson? Que coisas presentes Paulo quer que a igreja entenda? O poder que atua na igreja, que está presente na igreja. Eu vou ler esse versículo de novo, pedindo ao Espírito Santo que remova desse ambiente espiritual tudo aquilo que pode estar impedindo você de ver a grandeza desse versículo. Olha isso. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Queridos, a igreja de Éfeso
precisava não apenas ver a grandeza daquilo que viria, mas a grandeza daquilo que já estava disponível para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você fica se afastando da igreja por causa de picuinhas, porque ninguém te deu a mão, porque ninguém te deu um beijo, porque ninguém falou do seu cabelo, enquanto você fica se afastando da igreja por picuinhas, queridos, coisas pequenas. Pastor, mas um aperto de mão é pequeno para o senhor, mas para mim é uma coisa muito importante. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, parêntese, se a ausência de um aperto de mão é motivo para você argumentar o seu afastamento do corpo de Cristo, querido, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, você está muito mal. Você tem que tratar essa baixa autoestima antes que ela arruine a sua vida. Antes que ela arruine a sua vida. Jesus não morreu na cruz para a gente tentar se reunir para receber afago. Afago é bom, nós gostamos quando acontece, mas Jesus morreu na cruz para levantar uma igreja poderosa, para manifestar o seu reino nessa terra. Ele não te congregou para você ser acariciado. Ele não olha para você como um carente. Ele olha para você como um soldado. Como um soldado. É assim que ele te vê. Essa é a expectativa. E se um soldado puder receber um afago, é bom também. É bom também. Ele te vê como um soldado. Um soldado. Peça ao Senhor para tratar essa carência, essa baixa autoestima, esse espírito de contenda, que pega as coisas pequenas. Sabe por quê? Porque enquanto o diabo conseguir te distrair com as coisas pequenas, ele não vai fazer você perceber as coisas grandes. Ele vai fazer você se distrair. Paulo está dizendo, eu oro, Efésios, para que vocês saibam o que tem lá na frente, mas para que vocês saibam também o que tem no presente. E o que tem no presente sobre a vida de vocês é a suprema grandeza do poder de Deus. Igreja, sobre nós, nesse exato momento, nesse domingo à noite, nesse dia, desse mês, desse ano, existe pesando sobre nós, existe em nós como igreja, um poder supremamente grande à nossa disposição, para o qual nós precisamos estar atentos. Meu Deus, que coisa incrível! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Olha isso, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Agora olha que Paulo vai descrever o poder que está sobre a igreja. Paulo vai descrever que supremo poder é esse que está sobre a igreja. Preste atenção, ele diz, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo. Olha só, Paulo diz que o mesmo poder que está sobre a igreja, preste atenção, isso é palavra de Deus, isso é profecia, preste atenção, o mesmo poder, o poder que está sobre a igreja, é o mesmo poder que Deus operou em Cristo. Aí ele diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, vírgula, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder, igreja de Blumenau, jovens, o poder que habita sobre nós nessa noite, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu Deus, isso é para celebrar. O mesmo poder. Deixa eu lembrar para você, o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos é o poder mais forte que a morte. É por isso que aos Coríntios Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada. Jovem,
se você levar a sério o poder que habita sobre a igreja, se você permanecer unido à igreja, você terá à sua disposição um poder mais forte que a morte. O mesmo poder que tomou o ambiente daquele sepulcro no terceiro dia, toma o nosso coração, é o mesmo poder. Isso tem que mexer com a gente, isso tem que fazer com que a gente diga: graças a Deus, Senhor, porque eu sou igreja, graças a Deus porque eu sou igreja, eu vou permanecer unido no corpo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita o teu coração. Uau, uau. Depois Paulo vai dizer ainda, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que diz assim, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu preciso parar aqui, porque o tempo já foi. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e fez com que Jesus se assentasse à direita de Deus nos lugares celestiais. Presta atenção aqui em mim, a direita é lugar de autoridade. É lugar de autoridade. E sabe o que existe de mais tremendo aqui para a igreja? Não apenas o fato de Cristo ter se assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, e ter agora poder sobre todo o principado e potestade, toda a autoridade espiritual. Sabe o que o texto diz em Efésios? Paulo diz ainda, gente, que Deus, olha lá, Efésios 1:3 diz assim, eu vou só citar para você, para a gente ser mais célere. Efésios 1:3 diz assim, Paulo dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz, queridos, Paulo diz aos Efésios, meu Deus, Paulo diz aos Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Preste atenção nisso, porque isso daqui que eu vou falar agora, é só para quem tem o coração iluminado com entendimento e revelação, é só para quem nasceu de novo, para quem é igreja. Para quem é igreja, ninguém, nenhuma outra instituição sobre a face da terra acredita nisso que eu estou falando, só a igreja. Olha o que o texto diz, que o poder que habita em você é o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar, é o mesmo poder que fez Jesus se assentar à direita de Deus nos lugares celestiais, e o texto diz assim, e juntamente, 2:6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Peraí, que eu vou terminar explicando isso para você. Cristo está sentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, Ele tem autoridade sobre todo o universo. O texto diz que a igreja está assentada junto com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que isso significa dizer? Significa dizer que para nós, como igreja, para cumprirmos a vontade de Jesus, nós temos autoridade com Cristo no mundo espiritual. Você precisa orar isso. Eu tenho ensinado isso, ou ensinei isso recentemente para os nossos alunos na ETBlu. Quando você estiver orando, lembre-se, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu sou igreja, Deus me deu uma posição de autoridade espiritual, e como autoridade espiritual, eu oro em nome de Jesus, eu clamo em nome de Jesus, eu adoro em nome de Jesus, não pela minha força, não pelo meu talento, não pelos meus méritos, mas pelos méritos daquele cujo poder
habita o meu ser, porque eu sou igreja. E Paulo não está falando com um indivíduo, ele está falando com uma igreja. Com uma igreja. Queridos, ser igreja, ser corpo, se comprometer com o ministério local, é algo, jovem, que vai liberar uma tremenda dimensão de autoridade espiritual sobre a sua vida. Quem sabe, espiritualmente falando, alguns de nós sejamos meninos, gente que fica pulando de igreja em igreja, comparando pregação com pregação. Que coisa triste, pulando de igreja em igreja, comparando louvor com louvor, indo para as redes sociais, e me permita a palavra essa hora, vomitando toda a impureza do coração, pegando, falando sem saber. Queridos, essa noite é a noite de você se reconciliar com o cabeça e aceitar que você é corpo, e como parte do corpo, você tem que valorizar o corpo, valorizar a igreja. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma semente não germina flutuando, não, ela tem que estar dentro de um ambiente, e a semente que fica sozinha, isolada, no meio do nada, ela não germina, porque tem coisas que a semente, para germinar, precisa receber, e só o ambiente adequado vai dar o que essa semente precisa. Não tenha dúvidas, jovem, existe um ambiente para que você germine esse tremendo poder de Deus que tem sobre a sua vida, e esse ambiente é a igreja local. Esse ambiente é a igreja local. E talvez você diga assim: pastor, eu não aguento a incoerência do povo. Querido, você é bem-vindo. Na igreja tem sempre lugar para mais um incoerente. Pastor, tem muito hipócrita. Dá para ter mais um no nosso meio. Pastor, é muita religiosidade. Seja bem-vindo, dá para ter mais um religioso aqui buscando avivamento junto com a gente. Nós estamos lutando por isso mesmo. Pastor, eu não concordo. Seja bem-vindo. Ninguém aqui concorda 100% com tudo. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Esse é o lugar das diferenças. Esse é o lugar, não o lugar em que as pessoas se repetem. Porque quando a gente quer encontrar pessoas igual a gente, escuta, e agora eu termino mesmo. Quando você estiver num lugar em que as pessoas são iguais a você, saiba, você está só se repetindo, você não está se completando. Deus não pensou ninguém para ser repetição. Deus pensou a gente para se completar como igreja. Como igreja. Porque existe um tremendo poder sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Nós vamos como igreja agora participar de algo tão tremendo, tão espiritual, algo que nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero convidar você a estar de pé junto comigo. Fique de pé. Quero que o grupo de louvor se posicione. Pessoal lá não pensa igual a mim. Qual lugar do mundo que o povo pensa igual a você, meu querido? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero pedir que vocês já vão. Queridos, quero que você não se distraia. Os pastores vão conduzir, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Meus amados, existe um tremendo poder que habita em nós,
E que, sem sombra de dúvidas, o poder que habita em nós como igreja é a única esperança para pessoas que estão pensando seriamente em tirar a própria vida. Talvez você está um pouco frustrado, porque de repente você procura uma igreja em que você vai ser o centro das atenções. O problema é que nós muitas vezes não conseguimos atender todos, porque a gente está indo atrás dos casos mais críticos. Está indo atrás dos casos mais críticos. Quem sabe você não está dizendo: eu não recebi uma visita, nunca ninguém veio tomar aqui um café comigo. Quem sabe por quê? É porque aquela pessoa que poderia ir tomar um café com você estava indo a um hospital atender um enfermo, estava indo consolar uma mãe enlutada, estava indo expelir um demônio de um cativo, visitar o cárcere. Aí eu digo assim, aí você diz talvez: mas e a minha visita? E eu? Querido, quem sabe você ainda não entendeu que você é uma das pessoas que tem para dar, e você ainda não percebeu o tanto de coisa que Deus tem dado a você, como Deus tem sido generoso com você e com a sua família. Você não entendeu ainda. Quem sabe você está com a mente de consumidor. O Senhor não te salvou para ser um consumidor, o Senhor te salvou para ser um doador. Um doador. Você não é reservatório, você é fonte. Fonte. Jeremias capítulo 2. Jeremias: Senhor, eu estou mal, fizeram isso comigo. Deus vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, se agora que você está lutando contra homens, correndo com homens, você já está assim, imagina quando eu colocar você para correr com cavalos. Jeremias, eu vou te dar desafios ainda maiores, eu vou te usar ainda mais. Queridos, nós somos corpo, somos igreja. Eu gostaria antes de fazer uma oração aqui nesse momento, pelos elementos e pela reconciliação com o corpo de Cristo, eu gostaria de chamar a Evanilde, a Terezinha, o Dorival Nogueira e a Francisca da Silva. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Pode vir aqui à frente esses nomes que eu chamei: a Evanilde, a Terezinha, o Dorival e Francisca, é isso? É porque está aqui, Dorival, Francisca da Silva. E se tem mais alguém que eu não citei o nome e que quer entrar, e que deu o nome, embora eu não tenha citado aqui, mas que deu o nome lá, para entrar em comunhão com a igreja, para voltar em comunhão também com a igreja, estão vindo de outros ministérios ou de outras cidades, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar rapidamente e venha aqui à frente, e nós já vamos orar. Eu vou fazer 2 orações nesse momento. Os nossos irmãos estão vindo ali. Nós vamos orar por esses queridos, e nós vamos orar também pelos elementos da ceia. Receba os elementos da ceia e segure. Não coma a ceia ainda. Não coma a ceia ainda. Receba os elementos. Os jovens estão te entregando. Segure os elementos. E nós vamos orar nesse momento. A palavra do Senhor, Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz. Na 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Preste atenção nisso. A 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. A palavra do Senhor diz na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O Senhor, antes de partir o pão, fez uma oração, e nós vamos orar nesse momento.
Vamos orar nesse momento antes de nós partirmos o pão, compartilharmos o pão uns com os outros. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja do Senhor nesse lugar. Oramos como igreja do Senhor nesse lugar, pedindo a Ti perdão pelos pecados que cometemos contra o Teu corpo, que é a igreja. Nós oramos, ó Deus, dedicando ao Senhor a nossa vida, renovando, Deus, o nosso voto de comunhão e unidade. Nós recebemos como corpo de Cristo aqui nesse lugar os nossos irmãos que se integram à comunhão, Senhor. Nós os recebemos com alegria. Nós os recebemos, ó Deus, porque o Senhor tem um só corpo, derramou sobre nós um só Espírito, mediante um só batismo. Agora olhe para cá. Olhe para cá. A palavra do Senhor nos diz que o pão representa o corpo do Senhor. O corpo do Senhor. E a Bíblia diz que o corpo de Jesus foi partido. Mas perceba, ele foi partido, foi esmiuçado, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar dessa comunhão. Eu quero, em nome de Jesus, que você participe do corpo do pão com alegria. Coma o pão com alegria. Todos receberam? Se você não recebeu, faça um sinal, alguém vai levar você. Coma o pão com alegria. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o sinal do corpo de Cristo. O corpo que foi maltratado para que você e eu tivéssemos vida. A palavra de Deus diz que semelhantemente, da mesma forma, igualmente, Jesus tomou o cálice. Ele tomou o cálice, aquele cálice com vinho, com uma bebida. E ele disse: olha, tomem esse cálice. Esse é o cálice da nova aliança, a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Façam isso se lembrando de mim. Façam isso se lembrando do que eu fiz. Façam isso se lembrando do que eu fiz por vocês.